Então, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro No Mundo Maior, vimos anteriormente que André Luiz descrevia um fenômeno interessante, em que 8 participantes conseguiam captar a ideação do espírito comunicante. Cada um, à sua maneira, criava uma associação mental, de acordo com aquilo que tinha em si, tratando-se do fenômeno medianímico, que é quando a característica do médium pinta o quadro da ideia do espírito comunicante. Nesse momento agora, André Luiz vai descrever o fenômeno mediúnico propriamente dito da psicografia, em que dos 11 participantes, embora 8 estivessem em condições de captar genericamente o pensamento do espírito, uma médium tinha condições de captar de maneira mais específica e iria ser o instrumento para a psicografia. Vejamos o que André Luiz descreve da cena que ele observara. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos. Possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Então vejamos que Eulália é a médium que tinha maior condições de recepcionar o pensamento do espírito comunicante. E ela será um instrumento da psicografia. Então perceba, que a médium já aqui sentia-se ao lado de um ente, de um espírito comunicante. Sentia que os pensamentos que lhe visitavam a mente já não eram mais aqueles que tinha antes. E vejamos o que acontece. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever, em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de 2 cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados em um só objetivo, a produção de uma obra elevada. Então vejamos que quando há o fenômeno chamado por André Luiz de enxertia psíquica, esse vínculo psíquico mais forte, através das forças psicofísicas da médium, começa-se a movimentar a mão no fenômeno de psicografia semiconsciente aqui no caso. Veja que interessante, André Luiz traz um detalhe, em que as letras, os caracteres que eram escritos, eram caracteres, ele usa o termo irregular. Então não era uma letra escorreita. E ele associa essa irregularidade da grafia a 2 cosmos psíquicos diferentes. Veja que interessante essa informação que André Luiz traz. É muito comum observarmos nos médiuns em desenvolvimento, em especial a psicografia mecânica e semimecânica, caracteres, letras distorcidas, letras que não são tão bem desenhadas. E André Luiz está trazendo para nós aqui a informação da causa disto. São 2 mentes, 2 cosmos psíquicos que estão ali, de alguma maneira, lutando para trazer a mensagem. E veja também que André Luiz vai deixar claro que, embora não tenham perfeita sintonia psíquica, as 2 mentes da médium e do espírito comunicante se unem em um objetivo de uma obra no bem. Ou seja, se nós estivermos imbuídos do sincero desejo de obrar com Jesus, nossas faculdades mediúnicas naturalmente irão desenvolver-se. E a nossa capacidade de captar o pensamento dos espíritos comunicantes pela inspiração, ou mesmo pela ostensividade, também desenvolver-se-á. Eis a diferença entre o que observamos, e André Luiz narra no primeiro momento,
a inspiração e a intuição que 8 indivíduos captam de forma genérica, e agora a mensagem medianímica vindo através da médium Eulália, em que o pensamento é melhor direcionado e é captado com mais nitidez. No próximo vídeo, vamos observar a análise da mensagem, no momento da reunião em que consideramos pessoalmente mais importante, que é a avaliação. Até o próximo vídeo, meus irmãos.